Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Nós estamos, para a glória de Deus, no primeiro domingo do mês que nunca existiu, o mês de junho de 2024. Essa data, o dia de hoje, está exatamente conforme o que a palavra de Deus diz, em que Ele faz nova todas as coisas. Assim também sejam novas todas as coisas na tua casa, no teu lar, na tua família e na vida de todos os que estão aqui em nome do Senhor Jesus. Esse mês estaremos dedicando ao mês da honra, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, pessoal? Bom dia, povo de Deus! Em nome de... Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor meu Deus, ensina-nos, porque somos teus alunos. Ensina-nos, porque somos teus servos. Ensina-nos, porque somos teus filhos. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso entendimento. Fala conosco em áreas da nossa vida que precisam serem confrontadas, mas ensinadas, corrigidas, mas motivadas e inspiradas pelo Espírito Santo. Meu Deus, que por meio deste ensinamento sobre honra, mais importante do que ofertar, que a honra prevaleça na minha vida, na minha casa e na minha família. Ensina-nos em nome de Jesus. Faz a tua oração. Pai, em nome de Jesus, usa-me, ó Deus, segundo a grandeza do seu poder, pois que eis que, ó Deus, aqui está um vaso de barro, e tenho certeza, meu Deus, que o Senhor de nos ensinar-nos e muito, porque o intuito da intenção é honrar-nos, em nome de Jesus. E aplauda Jesus bem forte, então. Se nós dermos uma marcha ré, assim falando, e trouxermos a lembranças alguns ensinamentos que o Senhor nos ensinou, nós podemos irmos ao começo do mês retrasado, não o mês passado, mas ao começo do mês retrasado. No mês retrasado, o Senhor nos ensinou, pela sua misericórdia e graça, acerca de muitos, infelizmente, por conta das situações, das circunstâncias, dos problemas, das adversidades, meio que colocaram na conta de Deus os acontecidos. Infelizmente, nós aprendemos muito sobre isso e chegamos ao entendimento este que o Senhor nosso Deus, Ele é acima de tudo soberano. Nós entendemos no mês retrasado, pela palavra do Senhor nosso Deus, em que o Senhor nosso Deus sempre projetou e planejou o melhor para mim, o melhor para você, o melhor para nós. Infelizmente, nós é que tropeçamos e por conta disso criamos para nós mesmos nossos próprios problemas, ou quando não permitimos que outros criem para nós mesmos os nossos próprios problemas. E uma vez dentro do problema, dentro da dor, dentro do sofrimento, me perdoe, mas foi o Senhor que nos ensinou no mês retrasado. Nós mesmo que procuramos alguém para colocarmos a culpa, e na maioria das vezes, infelizmente, acaba que colocamos a culpa em Deus. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus está permitindo isso? Parece que Deus não vê, parece que Deus não sabe. Cometemos o enorme pecado de Adão. Infelizmente, este disse: a mulher que tu me destes, quer dizer, o Senhor tem culpa de tudo isso que está acontecendo. E por conta disso, logo depois, nós atentamos também ao livro de Daniel. Se você se lembra, já no mês passado, agora, para a glória de Deus, nós começamos a aprender sobre Daniel como você nunca viu. E nós aprendemos algumas coisas de muita importância. Primeiro, nós aprendemos sobre a soberania de Deus, que nunca devemos esquecermos que Deus é soberano, que Deus está sobre tudo e sobre todas as coisas, que Deus não me deve satisfação, e não fique com raiva de mim também não. Deus também não deve satisfação a você, nem a mim, nem a nenhum de nós. Devemos nos lembrarmos que não fomos nós que fizemos a Deus, foi Ele que nos fez, a sua imagem, a sua semelhança. Ele deu-nos, segundo a sua misericórdia,
concedeu-nos pela sua graça, através de Jesus Cristo, o poder conhecê-lo. E isso é por demais maravilhoso. Lembremos então que a primeira coisa que aprendemos é que Deus é soberano, que Deus está sobre tudo e sobre todas as coisas. Com isso, o que nós devemos? Reverência a Deus. Devemos reverenciá-lo, devemos verdadeiramente nos colocarmos no nosso devido lugar, lembrarmos que somos pó, e que assim conforme está escrito, o nosso dia passa como passou o dia de ontem, e já não se volta mais. Devemos nos lembrarmos que somos como a verdura que nasce e logo murcha, porque Deus é soberano. E nós aprendemos então a lidar, pode ser vários momentos, e nós aprendemos então a lidarmos com o nosso egocentrismo. Você deve se lembrar dos ensinamentos em que nós nos centralizamos em nós mesmos, nós esquecemos em que na verdade que se não cuidarmos do nosso corpo, infelizmente teremos um corpo doente, teremos um corpo enfermo, e não teremos do que reclamar de Deus, porque não cuidamos do nosso corpo. E aí de repente também nós aprendemos que dentro desse egocentrismo, o centralizar-se em si mesmo, começamos a perdermos a percepção de quem realmente nós somos. E meio que entre aspas, aparentemente não, mas a verdade é essa, colocamos Deus contra a parede, queremos forçarmos a Deus porque Ele tem, porque que nos abençoar. Onde acabou essa conversa? Só que não funciona assim. Uma certa vez o apóstolo Paulo, meio que talvez se achando tal, porque tinha aprendido aos pés de Gamaliel, ele simplesmente começou a orar a Deus e orou por 3 vezes. Era inadmissível um judeu orar por 3 vezes acerca de um assunto, era inadmissível. Porém, ele orou 3 vezes ao Senhor, até que o Senhor então, ouvindo a oração de Paulo, a Bíblia diz que ele olhando para Paulo, falou em seu coração: a minha graça te basta. E ali a Bíblia Sagrada diz então que ele baixou a cabeça, reconhecendo que ainda que na luta, a graça de Deus superava e superabundava a luta que ele passava. Aprendemos também sobre Moisés, em que a Bíblia diz, em que já se achando tal, cheio meio que dos direitos, porque ele fez o mar se abrir, a água saiu da rocha e etc. Agora está se achando tal, sabe? E agora a Bíblia diz, nós aprendemos também nos ensinamentos, que ele ora ao Senhor por 3 vezes, para que Deus revertesse as suas palavras e lhe permitisse entrar na terra prometida, até que Deus, o ouvindo, também disse: chega, não me fale mais a respeito deste assunto. E ele então meio que baixou a cabeça, sabe? E sim Senhor, mas Deus é bom, misericordioso, Deus é grato por toda a honra que lhe foi prestada. Deus permitiu que ele subisse sobre o Monte Nebo e pudesse ver tudo que era em relação ao que Deus tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó. E aí então nós aprendemos de forma bastante clara em que o próprio profeta Daniel, antes de falar de si, ele vai falar sobre a soberania de Deus em Daniel capítulo 1, quando Deus permitiu em que Nabucodonosor sitiasse a Jerusalém e levasse cativo todo o povo. E você levar em Daniel capítulo 1, quando Daniel poderia muito bem ter primeiro falado do seu sofrimento, porque eu fui levado cativo, porque eu fui levado como escravo, não tendo feito nada de errado. Porém, ele nada fala a seu respeito. Ele nada fala a respeito do seu sofrimento. Pelo contrário, a Bíblia diz que primeiro ele demonstra a soberania de Deus, e logo depois a Bíblia Sagrada diz que ele fala sobre os utensílios da casa do Senhor, como que se Daniel estivesse ali olhando, vendo os utensílios da casa de Deus, do templo de Deus, feitos nos tempos de Moisés, por Arão e todos os artifícios que eram esses profissionais no trabalhar do metal, no trabalhar do ouro, do cobre e da madeira. E aqui ele começa a dizer que viu com seus olhos os utensílios da casa de Deus sendo retirados da casa do Senhor e levados ao templo de Marduk, que entre aspas era o Deus
Babilônia, mostrando ele, Daniel, que era tão mais importante os utensílios da casa de Deus do que propriamente o momento em que ele estava passando. E aí nós aprendemos sobre termos o cuidado de não permitirmos com que o inimigo, o diabo, tire de dentro de nós os utensílios da casa de Deus. Porque hoje nós somos esse templo, nós somos essa morada, nós somos esse santuário, nós somos esse tabernáculo do Deus vivo. E dentro de mim, dentro de você, Deus pôs utensílios, dons maravilhosos, dons extraordinários, nos concedidos pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Então nós aprendemos que devemos ter o cuidado de nunca permitirmos usarmos os talentos, os dons, os utensílios da casa de Deus para o inimigo. E nós aprendemos sobre isso. Aprendemos, está lá no YouTube, você pode então, em nome do Senhor Jesus, logo após, você pode então assistir. Também nós aprendemos a terceira coisa, que foi dentre ela, que nós aprendemos sobre como lidarmos com as forças espirituais. E aí foi justamente os últimos ensinamentos que nós tivemos, que eu lhe peço encarecidamente que depois você possa ir lá no YouTube, assistir em nome de Jesus, porque esses ensinamentos, com todo respeito, falam como fora de mim, já não são mais ensinados na igreja, porque pode ser que haja um ouvinte, depois que o pastor possa ser denunciado e até levado à cadeia, você sabe muito bem disso. Porém nós nos arriscamos em ensinar, e eu louvo a Deus, exalto o nome do Senhor, porque quando é o de Deus, o próprio Deus guarda, o próprio Deus protege, o próprio Deus defende, o próprio Deus honra. Aí nós começamos a aprendermos sobre esse cuidado que nós devemos ter, o cuidado que precisamos ter para não abrirmos a nossa porta para nenhuma ação espiritual, e principalmente essa avalanche, esse crescimento que nós estamos tendo hoje. Nós aprendemos pelo Espírito Santo de Deus que não devemos consultarmos a espíritos familiares, espíritos esses que se passam como se fosse anjo de luz, mas aprendemos na Bíblia, no livro de Isaías, capítulo de número 8, versículo 14 em diante, em que não há luz neles, e sim trevas. Aprendemos que se eles não falarem segundo o que está escrito na palavra de Deus, a Bíblia diz que não foi o Senhor quem os enviou. Nós aprendemos que não devemos jamais consultarmos os adivinhos, nem os astrólogos. Nós aprendemos também pela palavra de Deus que não devemos nos deixarmos levados também por fantasias criadas como signos e etc. Coisa que aparentemente parece ser verdade, mas não falam de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Aprendemos também sobre isso. E logo agora, nessa semana, agora que nós encerramos esses ensinamentos, nós aprendemos que, espera aí, nós aprendemos tudo isso como agora há pouco acabei de lhe dizer, mas como devemos atuar, como devemos agir diante de tal ameaça? Aí nós aprendemos quarta, nós aprendemos sexta-feira, usando a autoridade do nome de Jesus. E aí nós nos acertamos, porque como eu falei para vocês, e eu disse para a igreja, seria até uma covardia termos aprendido sobre tudo que nós aprendemos, e agora nos perguntarmos, sim, mas o que eu devo fazer então se caso isso acontecer? Aí nós aprendemos, biblicamente falando, no livro de Salmos, capítulo de número 18, e várias outras passagens da Bíblia, sobre exercendo a nossa autoridade no mundo espiritual. Aí nós nos aprofundamos em que, primeiro de tudo, não basta sabermos que estamos em guerra, é necessário que eu saiba guerrear a minha guerra. Todos nós estamos em combate. Se você me disser que não está em guerra, eu digo, louvado seja Deus por isso. Mas guerra não é algo que eu escolho. Guerrear não é algo que você escolhe. Infelizmente, nós somos levados a isso. Não é você que simplesmente vai em busca de um problema ou de uma dificuldade, mas antes que jamais isso existisse. É como o próprio céu, em que a Bíblia diz em que lá começou a guerra, e essa guerra veio até nós. E nós aprendemos que mais importante do que sabermos que estamos em guerra, é sabermos como atuarmos dentro
E lá no livro de Salmos nós aprendemos que havemos de pedirmos a Deus para que adestre as nossas mãos para a guerra. Em outras palavras, nós aprendemos que devemos pedirmos a Deus que nos ensine como nos portarmos dentro do campo de batalha. Aprendemos também dentro deste campo de batalha que devemos pedirmos a Deus que nos fortaleça a fim de que possamos quebrarmos o arco de cobre do inimigo, o arco de cobre do diabo. Também nós aprendemos, para a glória de Deus, essa semana, sobre como devemos nos portarmos no campo de batalha espiritual. Claro que eu estou fazendo um resumo minúsculo aqui para vocês. Aprendemos que devemos pedirmos a Deus que, uma vez que dentro da batalha, dentro da guerra, o Senhor possa ordenar a batalha, nos ensinarmos como nos portarmos diante dela. E aí o meu amigo trouxe vários tipos de exemplos, desde o casamento, família, filho, trabalho, área emocional, área psicológica, área mental, e foi ensinado todas essas áreas, como sabemos nos portarmos no campo de batalha. Aí nós aprendemos que devemos pedirmos a Deus que Ele venha nos adestrar, está lá escrito, para que possamos quebrarmos o arco de cobre. Todos nós sabemos que o arco foi feito para envergar, nós sabemos disso, principalmente de cobre. E de repente, agora Davi diz: Senhor, me dá-me capacidade para que eu possa quebrar o arco de cobre, quer dizer, quebrar a ação do inimigo, a investida do diabo. Aí nós aprendemos sobre os dardios inflamados do inferno, detalhadamente essa semana, onde nós aprendemos sobre cada tipo de flecha que ele pode utilizar contra o casamento, contra a vida financeira, contra a saúde, contra a vida pessoal, contra a vida emocional e outras áreas, seja a área que for. Foi o que nós aprendemos. Então, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, uma vez tendo aprendido sobre isso, podemos concluirmos então que Deus, durante esses 2 meses, ensinou-nos exatamente sobre o que fazer no campo de batalha. Isso é maravilhoso. Porém, para a glória de Deus, o Espírito Santo muito que incomodou-me, falamos um pouco sobre honra. Uma vez voltando ao mês retrasado, lembre-se do que nós começamos a aprender, em que infelizmente, por esquecermos a nossa verdadeira posição, meu que colocamos ou queremos colocar, ou a intenção não seja esta, mas infelizmente, na verdade, lá no fundo, isso é visto no mundo espiritual dessa forma. Meu que colocando em Deus a culpa das coisas que nos sobrevêm, das coisas que nos acontecem. E acaba que parece que nós nos tornamos, vamos assim dizer, deuses de nós mesmos. E na verdade nós não somos. Nós somos meros mortais. A nossa vida passa como passa o dia de ontem. E não importa o carro que você tem, a casa que você tem, não importa a roupa que você vista, não importa nada disso, na verdade, não importa. A coisa mais importante na vida é sabermos verdadeiramente qual é a nossa posição diante de Deus. E Deus me incomodou muito sobre isso, até que eu quero pedir ao Espírito Santo que, em nome de Jesus, Ele possa trazer minha lembrança, eu digo de todo o coração, tudo quanto Ele já tem me ensinado ao longo desses 28 anos servindo, sobre honrarmos a Deus, sobre a honra. Peço a Ele que nós possamos nos aprofundarmos, mas de uma forma, de uma tal maneira, de tal jeito, que a gente possa passar essas páginas da Bíblia e vermos por que homens como Moisés, como tantos outros que estão na Bíblia, foram honrados pelo próprio Deus. E será que esse Deus que nós servimos também pode nos honrar na mesma proporção? Bem, eu acredito que até um pouco mais. Por quê? Porque vivemos uma nova e eterna aliança em Jesus de Nazaré. Então aqui nós vamos dar início para a glória de Deus, e o título é: Deus, honrar é mais importante que ofertar. Porque eu posso estar enchendo o altar da casa do Senhor com os meus dízimos, com as minhas ofertas, bendito seja o nome do Senhor por isso, e acreditar que fazendo isso, por ser eu o ato de fazer, eu posso simplesmente já o estar honrando à medida que Ele espera que eu honre. À medida que Ele espera que eu honre, nós vamos ver que não é bem assim. Não funciona dessa forma, não funciona dessa maneira. Vai um pouco mais além.
do que simplesmente os dízimos e ofertas que são postos sobre o altar. Vai um pouco mais além, e muito mais além do que isso. Então vamos aqui, porque está escrito aqui, 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 30. Eu gostaria que você pudesse ler aí, por gentileza. Eu vou contar até 3, amém? 1, 2, 3. Não dá para ser melhor, dá para ser melhor. Vamos lá. 1, 2, 3. Não, ainda não está bom não. Eu acredito que dá para ser melhor. 1, 2, 3 e já. Honrarei aqueles que me honram. Vamos comigo agora. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com... Quem disse isso? Deus. E disse a quem? Ao profeta Samuel. E revelou a quem? Ao próprio povo. Então o Senhor nosso Deus falou ao profeta. Eu fico imaginando o profeta olhando para todo aquele povo em que se achavam eles em honrar ao Senhor, e de repente tem que passar essa notícia. Dá para você imaginar? É muito fácil você chegar e dizer assim: Deus vai te abençoar. Quem não quer receber uma palavra como essa, meu irmão? Eu sou o primeiro da fila. Dá para você imaginar? Eu quero que você possa pintar o cenário. Todos nós sabemos que Israel sempre foi um povo meio que orgulhoso por ter sido eles escolhidos por Deus. Até hoje é assim. Eles jamais aceitam que nós professemos a Cristo e que tenhamos o mesmo direito que eles têm. O bem da verdade é essa. Muitos, na verdade, eles até nos têm ainda como gentios, e que se nós não aceitarmos a Corão, no caso a Bíblia, no caso do povo de Israel, ele não nos vê como homem de Deus, nem como servo de Deus, não, pelo contrário. O que é interessante é que o povo de Israel sempre foi meio que sabe, orgulhoso a respeito disso, de que eles foram escolhidos por Deus, que Deus os escolheu, pronto, e acabou-se. Pregar aqui é muito fácil. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Mas parem para pensar Samuel olhando para Israel. Israel de peito aberto, Israel de peito estufado, Israel que quase que não pisava sobre o chão, Israel que para eles poderem reconhecer um erro, eles tinham que sofrer muitas vezes 430 anos, 7 anos de sofrimento, 70 anos de exílio e tanto mais que eu poderia lhe dar como exemplo, ou 400 anos de silêncio após ter sido escrito o último livro do Velho Testamento, que foi Malaquias. Eita, povinho do coração endurecido, meu irmão! Eita, povinho orgulhoso! Eita, povinho soberbo! Eita, povinho de alta tivez, sabe, de que achando eles que não erravam ou qualquer coisa parecida. Dá para você imaginar? Nós não somos melhor do que eles, mas eu acredito que quando a porca começa a terminar, a luta começa a sobrevir, demoramos um pouco até a ficha cair, que precisamos voltar para um lugar secreto de oração, que precisamos voltar a jejuar, que precisamos voltar a ler a Bíblia ou até congregar de verdade. Logo nós abrimos os nossos olhos e acordamos: espera ainda, tem alguma coisa de errado, eu não estou orando como deveria, não estou jejuando como eu deveria, não estou meditando na palavra como eu deveria. E logo nós já corremos, porque olhamos para trás, olhamos para o Velho Testamento, olhamos para toda a Bíblia e começamos a ver o que aquelas pessoas sofriam, porque não se arrependiam. Sofrimentos esses que poderiam demorar menos tempo. Não era preciso, nos tempos dos medianitas, Israel passar sendo sitiado por 7 anos. Podia ter sido só um dia, desde que eles se arrependessem, mas foi 7 anos. Dá para você imaginar 7 anos sofrendo? 7 anos você cultivando a terra, você semeando na terra, você vai colher, aqueles medianitas levam tudo, meu irmão, morando em grutas, cavernas, como se fosse bicho. Meu Deus! Ou do que falar, né, de Israel no exílio babilônico, 70 anos, irmão. Eu ainda não tenho 70 anos,
Mas dá para você imaginar, e acredito que já vivi muito com a idade que Deus tem me dado, louvado seja o nome do Senhor por isso. Claro que eu vou até os 108 anos, e não adianta você ficar com essa cara assim, não sei não, vocês vão ter 108 anos em nome de Jesus, e do jeito que eu estou aqui, viu? Pode ter certeza disso. Mas só que é interessante, você sabe o que é? 70 anos! Por que eles não se arrependeram antes, rapaz? Dá para imaginar, irmão, é coração endurecido, irmão. É aquele coração soberbo. O próprio Deus apontava dizendo: eita, povo do coração soberbo, eita, do coração duro, eita, povo do coração obstinado. É o que ele dizia. Nossa, 430 anos sofrendo, irmão. Podia ter sido só 100 anos, ou 50, ou menos do que isso, mas não. Bastou com que a Bíblia Sagrada diz, está escrito: o Egito teve que se tornasse insuportável a Israel, para que eles clamassem ao Senhor pelo libertador. Dá para você imaginar uma coisa dessa? Tudo bem, você talvez esteja dizendo: Velho Testamento é fichinha, eu quero que o Senhor me dê exemplo do Novo Testamento. Isso aí é fichinha. Pois vamos para o Novo Testamento. Vamos para o Novo Testamento. Dá para você imaginar. A Bíblia diz que após a morte de Cristo, a igreja começou a divulgar o Evangelho, e na sua ressurreição. E a Bíblia Sagrada diz que então pegaram a Estevão e atravessaram a espada, mataram a Estevão, por consentimento de Herodes. É interessante, você pode ler lá, que eles se alegraram, ficaram felizes, e a Bíblia diz que agora eles pegaram a Pedro e levaram para o calabouço, no intuito também de matá-lo, para fazer festa diante do povo. A Bíblia diz que só após o acontecido é que eles começaram a orar. Só após o acontecido será que aqueles benditos hoje não poderiam ter já logo após a ressurreição e derramar o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que foram 40 dias eles orando, clamando, ver o Espírito Santo, e ao invés de se aprofundarem mais, se apostataram mais ainda. Ao invés de se acenderem como fogo, né? É como muitos de nós, me perdoem. Talvez você diga: eu falo em línguas, fui batizado, glória a Deus, mas talvez cada vez mais você está orando menos você tem falado em línguas, e menos você tem deixado essa maravilhosa graça que Deus nos deu, que é falar na língua dos anjos. E pastor, não lembro nem qual foi a última vez que eu pratiquei. Não é questão de praticar como se pratica, como se exercita, fazendo qualquer outra coisa na forma do aprendizado, mas se deixar levar pelo Espírito Santo de Deus. Porque aquele que fala em línguas fala em mistério, e só Deus compreende o que fala. E aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então, quando você fala em línguas, quando você começa a citar nas línguas dos anjos, 1 hora, 2 horas, 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos, esquecendo da sua língua atual, da sua costumeira, você está se edificando, se fortalecendo na graça que há em Jesus Cristo. A luta vem, a dificuldade vem, a barreira vem, mas você é como o Monte Sião, que não se abala, permanece para sempre. E aí o que é interessante, né? É que eles só foram orar depois. Ainda bem que deu tempo. Ainda bem que deu tempo. Ainda bem que deu tempo, porque a Bíblia diz que o Senhor ouviu, atendeu, enviou um anjo e tirou a Pedro de dentro do cárcere. Ou do que falar de Paulo? Paulo advertiu, disse: olha pessoal, não é bom que a gente vá a Roma, vamos a Roma não, vamos ficar por aqui, vamos esperar o outro dia, porque olha, vai vir aí uma tempestade, um vendaval, a coisa não vai dar certo. Porém a Bíblia diz que o general, o capitão do navio, desconsiderou e fez com que todos entrassem no barco, e todos nós sabemos que Pedro e Paulo eram prisioneiros. A Bíblia diz que veio tempestade, veio vendaval. A Bíblia diz que o barco, o navio estava pronto de partir, se quebrar no meio e abrir, naufragar, afundar. A Bíblia Sagrada diz então em que só agora que Paulo vai orar ao Senhor. Só agora Paulo vai orar ao Senhor. E Deus atende a oração de Paulo, e Deus diz assim: Paulo, não temas, Paulo, porque nem a ti e nem os que estão contigo perecerão, a não ser no barco. Porque eu tenho um propósito da tua ida a Roma. E realmente é verdade, porque quando lá chegou, ele pregou para o rei Agripa, do qual esse quase que se convertia. Dá para você imaginar? E tudo isso que eu estou lhe falando.
Ele não podia ter orado antes, para que a tempestade não viesse sobre? Claro que podia, mas não fez. Ou do que falar também, você deve se lembrar da tempestade, em que a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus, está lá em Marcos capítulo 4, o Senhor Jesus de Nazaré chegou e disse assim: passemos para a outra margem do mar, passemos para o outro lado da margem. Eles dizem a Bíblia que poderiam muito bem ter entrado no barco e seguido as instruções do médico, mas está lá em Marcos 4, a Bíblia diz que eles foram se despedir da multidão. E aí, como é que você está? Tudo bem? Como é que está a família? Em outras palavras, fazendo hora, para que Jesus Cristo não fosse mais naquele dia, mas só no dia seguinte, porque a Bíblia diz que o sol já estava se pondo, a noite estava chegando, e lá estava o grande e experiente Pedro. Ele era experiente, ele sabia que podia vir uma tempestade, ou mesmo assim, mesmo que não soubesse, mas não era bom, no caso, entrar no barco e passar para o outro lado durante a noite. Mas eles simplesmente foram se despedir da multidão, como às vezes nós fazemos, né? Às vezes, infelizmente, sempre temos a tendência de sempre colocarmos as pessoas à frente das ordenanças de Deus. Deus nos pede para orar, mas se chega uma visita, a gente deixa para depois. Deus nos pede para jejuar, mas eu estou tão com fome, eu estou morrendo de fome, que nós só pensamos no estômago. Deus nos pede para que meditemos na palavra, ficamos 1 ou 2 horas assistindo um filme, mas quando abrimos a Bíblia, dá um abrimento de boca que parece até quebrante. Depois o pau quebra nas nossas costas, procuramos alguém para colocarmos a culpa, nunca em nós mesmos. O que é interessante, você sabe o que é? É que a Bíblia Sagrada diz que veio tempestade, porque agora eles tiveram, porque tiveram. A Bíblia diz que eles pegaram Jesus e levaram assim como estava, levaram de qualquer jeito. Por ter levado Jesus de qualquer jeito, de forma irresponsável, a Bíblia Sagrada diz que veio tempestade. Veio tempestade. Veio tempestade. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo na polpa do barco, porque a ordem era: passemos para o outro lado da margem. Agora a Bíblia diz que eles vão fazer o que nós fazemos. Não se te dá que pereçamos, quer dizer, ó, se o Senhor não tivesse nos forçado a sair na hora que nós saímos, nada disso estava acontecendo. O Senhor não se importa. O Senhor não está vendo como é que está a nossa vida financeira. O Senhor não está vendo como é que está o meu filho. O Senhor não está vendo como é que está a minha filha. Se você não tivesse dado tanta liberdade para os seus filhos, você não estaria sofrendo. Se você tivesse corrigido quando era para corrigir, disciplinado quando era para disciplinar, você não estaria hoje passando por essa dor de cabeça que você está passando. Mas não se deve chorar sobre o leite derramado, se deve se aprender o que é novo para se praticar, para que se possa não corrigir os erros do passado, porque não tem como você voltar no passado, mas ao menos evitar os errados mesmos. Não se importa que pereçamos, o Senhor não está vendo, o Senhor não está ligando, nós vamos naufragar, nós vamos morrer todo mundo aqui no meio do mar, e o Senhor é deitado dormindo, mas o Senhor não está vendo nada. Jesus simplesmente pôs-se de pé, aquieta-te lá, cala-te vento. Assim aconteceu. Depois olhou para eles e disse: homens de pouca fé. E a Bíblia diz que está escrito que os repreendeu. Bem, vamos parar com exemplos por aqui, senão nós vamos ficar só em exemplo da Bíblia. O que é interessante, que em tudo isso que você acabou de ver, procure em nome do Senhor Jesus qual desses honrou primeiro ao Senhor, para que depois o Senhor nos pudesse honrá-los. Nenhum. Tem uma frase que eu costumeiramente, eu sei que Deus me deu essa frase. Foi Ele que me falou e me ensinou da forma mais dura e mais sofredora, que onde não há honra, não há favor. Talvez faz tempo que eu não diga essa frase aqui na igreja. Eu aprendi da forma mais dura. Foi em setembro de 2000. Em setembro do ano de 2000. Quando a luta pegou, nós fomos em setembro dos infernos. Eu acho que nem no inferno foi tão ruim como nem em setembro do ano de 2000. Eu já falei sobre ele várias vezes aqui. Aquilo ali, nem Satanás queria estar dentro daquele mês maldito. Aquilo foi um mês infeliz, foi um mês maldito. Misericórdia.
misericórdia, Jesus, setembro do ano de 2000, e eu ali de joelho, orando, Senhor, resolve, Senhor, muda, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. E o que é interessante, que naquela época, eu me lembro muito bem, em que eu assumi a igreja com várias contas, dívidas altas, porque era uma sede, era uma regional. Em resumo da conversa, só tinha 11 membros. Um que olhava para mim com o olho alto ou baixo, outro olhava meio que desconfiado, outro na verdade nem olhava, só ficava de cabeça baixa, e os demais não acreditavam. E eu ali de joelhos, sobe monte, desce monte, eu ia a pé. O irmão que eu cheguei para pedir, que ele tinha um Gol vermelho, irmão, você pode por favor me levar para o monte? Eu venho a pé, da Serra Nacional para cá, eu venho a pé. A primeira vez que ele foi, me levou, voltou. Quando foi no culto de quarta-feira, ele chegou para mim, irmão Jerônimo, e disse assim: quando o senhor quiser, só vá a pé, que eu não vou colocar o meu carro em estrada de barro para estar sujando coisa nenhuma, viu? Eu disse: tá, irmão, me perdoe, desculpe. Nunca esqueci. Nunca esqueci. O irmão estava sendo bruto e ignorante comigo, não, na verdade ele estava me motivando, porque jamais se deve utilizar o que é dos outros, porque o dos outros foi comprado com o seu suor e com o seu trabalho. Ninguém tem direito de utilizar o que é de ninguém, porque uma vez que foi dado, ou foi presenteado, ou foi doado, ou foi até mesmo ofertado, louvado seja Deus, mas jamais se deve se utilizar o que é de ninguém. Uma vez que você tem que entender que você tem a capacidade de lutar, você tem a capacidade de trabalhar, você tem a capacidade de suar, e Deus lhe dá tanto como deu àqueles. Esse foi o pensamento que eu tive e tenho até hoje. O que é interessante, você sabe que é que essa frase, onde não há honra, não há favor, Deus me deu a Serra Mossoró. Por que você está prostado assim? Por que você está me incomodando todos os dias, 4 horas de oração, quando não, às vezes até mais? Ficaram-se os rombos no chão, os buracos ficaram no chão. É verdade, não minto, Deus sabe que é verdade. Inclusive o pastor Daniel, na época, eu lembro que o santo Daniel, na época, ele quando foi assumir na igreja, ele disse: meu pastor, ainda hoje tem um prego na parede que marca o lugar em que o senhor orava, que ficou os rombos no chão. Ainda hoje tem aqui um prego, porque quando eu cheguei, um obreiro chegou para mim e disse: ó, vem cá, está vendo esse prego aqui? Esse prego mostra justamente o lugar em que o pastor Nasce, quando passou por aqui, orava. Aqui debaixo temos um buraco, temos rombos. A gente pôs um piso por cima de toda a igreja, renovou, colocou piso novo, mas louvado seja o nome do Senhor. Foi nesse cenário que Deus me ensinou que onde não há honra, não há favor. E simples assim, ele disse: é isso. Onde não há honra, não há favor, rapaz. Por que você quer o meu favor? Por que você quer que eu venha lhe favorecer? Por que você quer? Você está querendo o quê? O que você quer? Porque você é pastor? Porque você prega no altar? Porque você vai pregar no rádio? Por que você deve? Por que você acha que eu devo lhe honrar? Deixa eu te dizer uma coisa: onde não há honra, não há favor. E aí veio vários versículos na Bíblia que eu vou citá-los aqui, vai demorar muito, mas eu me lembrei de um que é muito fácil. Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais outras coisas não serão acrescentadas. Agora, tudo isso eu estou lhe falando pelo Espírito Santo de Deus, em que está Samuel olhando para aquele povo de coração obstinado, tudo. E agora de repente eles vão ter que ouvir o profeta. Eu fico imaginando o profeta olhando para eles, pensando da seguinte forma: não sei se eu fico, não sei se eu corro, não sei se falo, não sei se fico calado. Mas bem, se Deus mandou e veio de Deus, a melhor coisa que tem é falar. E aí então ele abre a sua boca, em 1 Samuel 2,30 diz: honrarei aqueles que me honram. Isso era Deus falando. Era Deus dizendo: ei, por que vocês estão reclamando? Por que vocês estão achando ruim? Em outras palavras, onde não há honra, não há favor. Onde não há honra, não há favor. Eu honrarei os que me honram. Que palavra difícil de se dar, que palavra dura de se ouvir. Porque nós, na nossa vida, nós achamos que fazendo o que fazemos, já estamos honrando a Deus.
ofertamos, ou dizimamos, ou estamos vindo para a igreja, louvado seja o nome do Senhor, nós já estamos honrando a Deus, e a honra vai muito mais além do que isso. A honra vai muito mais além. Primeiro, a honra vai você colocar a Deus em primazia na sua vida. É você amanhecer o dia, as suas primeiras palavras já serem para Deus, ao invés de reclamação, de murmuração, palavrões. Honrar a Deus vai, em primeiro lugar, você pôr a Deus em primazia na sua vida. Honrar a Deus não é você simplesmente querer usar Deus, mas se deixar ser usado por Deus. Honrar a Deus de verdade é você dizer para Deus: eis-me aqui, usa-me a mim. Honrar a Deus não é você em crescimento, não é você crescer para aparecer, para simplesmente só querer viver o melhor dessa vida, mas é você entender que eu diminua e que Ele cresça. Honrar a Deus também é quarto, é você fazer de tudo para manter o seu corpo curado e sadio, porque querendo você ou não, Ele é o veículo, Ele é o carro, Ele é o que Deus usa para usar através de você para falar para pessoas. E Ele está dizendo: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Eu não vou rejeitá-los, não vou jogá-los fora da minha presença. Não é isso não. Não é isso que eu vou fazer, porque Deus não nos lança fora da sua presença. A Bíblia Sagrada diz, está escrito na palavra de Deus: aqueles que vêm a mim, de modo algum eu os lançarei fora da minha presença. De modo algum, de maneira alguma. Pode vir lá quem quer que seja quem for, pode vir Maria Madalena, ainda que muitos estejam com suas pedras nas mãos, eu não vou lançá-la fora de mim. Pode vir Pedro, que me negou 3 vezes, dizendo que até a cruz iria comigo, e logo depois me negou. Ainda assim eu entrei no cenáculo, ele estava lá dentro e disse: Pedro, tu me amas? Ou do que falar mesmo de tantos outros, como Paulo, perseguidor da igreja: porque és para mim um vaso escolhido, Paulo. Eu te mostrarei o quanto há de padecer por amor ao teu evangelho. Pois é. E tantos exemplos nós poderíamos ter. Não é que ele simplesmente jogue fora, não quero saber de você, não. Ele espera, como nesses dias de mês de julho, espero eu no Senhor, em nome de Jesus, que Ele possa verdadeiramente trabalhar em nossos corações e levar-nos ao pensamento: será que realmente eu tenho ou não honrado ao Senhor? Será que eu tenho ou não verdadeiramente honrado a Deus? Honrado o tempo de casa. A Bíblia diz que a mulher em silêncio veio o seu marido para Cristo, de repente me perdoe, você está pior do que a goteira de água no telhado. E a Bíblia não tem já, quando eu digo mulher, eu digo igreja, não só mulher se tratando de forma feminina. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Quer dizer, vou tratá-los da mesma moeda. Vou tratá-los da mesma moeda. Não que Deus seja um Deus vingativo. Lembre-se que a intenção de Deus é reaver. A intenção de Deus é reaver para que a pessoa corte, para que a pessoa desperte. Eu sempre digo que não importa o tempo que você sirva a Deus, mas muito mais importa como você está servindo a Deus pelo tempo que você o serve. Sim, eu já tenho 40 anos de obreiro, já tenho 50 anos de pastor, eu já sou servo de Deus, já está com 300 anos, louvado seja Deus, amém pelo tempo. Mas se você não entender que para Deus muito mais importa como nós estamos servindo, com o tempo que nós temos servindo a Ele, para Deus é mais importante. Eu quero que você entenda isso, eu sempre digo isso. Para Deus é mais importante como nós o servimos com o tempo que nós temos servindo a Ele. E Ele está aqui dizendo: olha, eu vou esperar que vocês abram os olhos, eu vou esperar que vocês acordem. Então vamos aqui, a lei espiritual da honra ao Senhor. Se compreendermos o papel vital desta virtude, atrairemos bênçãos sobre nossas vidas hoje,
e também para a eternidade. Se Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos e dos filhos a seus filhos, Deus também visita a honra dos pais aos filhos e dos filhos dos seus filhos. Eu aprendi isso. Meu Deus, eu já li tantos livros sobre honra: honrar os líderes, honrar a pessoa mais frágil, honrar as pessoas que estão posicionalmente mais elevadas do que você. Eu já li tantos livros sobre honra, então eu estou falando com propriedade no assunto. É muito fácil nós nos sujeitarmos a Deus, difícil é se sujeitar ao homem. É muito fácil, sim, obedecermos a Deus, entre aspas, difícil é obedecermos ao homem. Porém, nós temos que entendermos que, primeiramente, Deus espera que nós obedecemos e sirvamos aos homens, para que verdadeiramente nós possamos servir. Ele mesmo disse: ora, se vocês não honram aos pais que veem, como me honrarão? Se vocês não honram os pais que veem, como vocês vão me honrar, vocês que não me veem? Em outras palavras, muitos na verdade só prestam a honra quando estão na presença, mas quando estão por trás é um poço de falsidade. Ah, meu Deus, fulano já está ligando para mim de novo. Meu Deus, eu não aguento mais. Alô? Como é que você está? Está bem? Dê uma olhadinha para o seu irmão que está do seu lado e diga: esse mês vai ser bom, hein, irmãos? A lei espiritual da honra ao Senhor, se compreendermos o papel vital desta virtude, atrairemos bênçãos sobre as nossas vidas hoje. Então Deus quer te abençoar em nome de Jesus de Nazaré. Se você crê, diga amém. Sim, Deus quer te abençoar, mas Ele está dizendo ainda nos dias de hoje: eu honro os que me honram. Cristo honrou ao Pai até morte de cruz, porque onde não há honra, não há favor, e também para a eternidade. Então Deus, se Ele visita a iniquidade dos pais, dos filhos, etc., Ele também vai visitar a honra que Ele for dada aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Se o homem tem a capacidade de honrar a outras pessoas, por que Deus não tem muito mais além do que o próprio homem ser mortal? Davi se lembrou de Mefibosete, porque Jonatas, filho de Saul, seu amigo, o honrou, o protegeu, o guardou. Quando este Saul armou-lhe uma cilada para tirar a sua vida, Abraão não permitiu que o seu sobrinho Ló perecesse nas mãos dos sodomitas e logo depois na mão dos filisteus, seus inimigos, uma vez que esse, quando saiu do mundo dos caldeus, o seu sobrinho Ló, ele, por conta própria, quis ir com ele e nem por causa disso deixou de honrá-lo. Jesus nos honra até os dias de hoje, porque Ele disse de forma bem clara que se nós o aceitássemos como nosso único e suficiente Salvador, a minha, você, a nós, Ele nos honraria como filhos. Então, em tudo que pedimos ao seu nome, Ele até hoje honra a parte dele. Essa honra também não é só para hoje, mas é para a eternidade. É para que na frente um filho, ou filho dos meus filhos, ou etc, Deus possa olhar e dizer assim: espera aí, né? Eu me lembro muito bem dessa descendência. Eu me lembro dessa descendência. E eu me lembro que essa descendência lá no início, no começo, também que começa então, e Deus vai honrando. Deus tem comunicar ao homem pela sua santa palavra a necessidade de honrarmos com nossas primícias, evidenciando que Deus não está preocupado com a oferta, e sim com a qualidade do ato e seu propósito
esse processo podemos chamá-lo de honra. Eu vou ler mais uma vez. Deus tem a comunicar ao homem, pela sua santa palavra, a necessidade de honrarmos com as nossas primícias, e nós sabemos disso, e tudo que você possa imaginar são primícias. É primícias, você não tem outra vida além dessa, então tudo que você tem é a primícia da sua vida. Sim, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Qual foi a última vez que você saiu para fazer uma visita a uma pessoa que precisava ouvir uma palavra? Nós nos tornamos crentes, me perdoe, amantes do nosso próprio umbigo. Não emprestamos o barco para Deus usar. O barco, quando a ele me refiro, somos nós, veículo de locomoção. Sim, é muito bom entrarmos no nosso carro e virmos para a casa de Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas talvez se nós oferecêssemos ele a Deus, Deus mostraria a pessoas com certeza que não vem porque não tem condição de vir financeiramente, nem sequer de pagar o Uber, ou quer seja um mototáxi, ou quer seja um como for, ou um ônibus, ou uma van, e de repente se nós começássemos a dizer, Senhor, eu não tenho nada, mas tudo que eu tenho eu te dou, eu tenho meu transporte, se o Senhor quiser usar, usa-o, porque nada é meu, tudo é teu, se é que realmente é dele. Deus pode usar, Deus pode usar a casa de Obed-Edom. E eu vou por 3 meses por abrir a porta de sua casa para que a arca da aliança adentrasse a sua sala. E Deus o louvou recompensando, porque Deus é recompensador. Deus é recompensador. E talvez você diga, sim, tudo bem, mas o senhor tem um carro inteiro, o senhor faz isso, sim, nas segundas-feiras, estaria dizendo que sabe para a glória de Deus, o obreiro Hélio que sabe, eu passo no carro, e eu tiro aquela lona que está, e eu vou passando, e vou só colocando gente. Tem dia que não dá nem para me ficar dentro do carro, eu vou só lotando, e quando chega meu irmão, parece mais uma van. E Deus vai honrando você, Deus vai lhe recompensando, Deus vai lhe retribuindo, para que ninguém possa dizer, Senhor, eu tenho feito isso por ti, o Senhor não tem feito nada por mim. Sim, Ele usou o barco de Pedro, mas não permitiu que Pedro permanecesse completamente, totalmente frustrado. Ele disse, vamos ao mar alto pescar, agora chegou a vez de eu te honrar. Você me honra primeiro, eu te honro depois. Porque eu honrarei os que me honram. Sim, eu honrarei os que me honram. Sim, é isso que eu vou fazer. Evidenciando que Deus não está preocupado com a oferta. Deus, Ele pode muito bem sustentar, suprir as necessidades da casa dele. É como muitas vezes eu digo, Senhor, Senhor, estou cobrando de ti o que na verdade é teu, porque tudo é teu. Em todos os meios nós precisamos de alguma forma chegarmos para aquele que se acha dono e proprietário de tudo, principalmente neste lugar em que nós usamos para ser a tua casa, e todos os meses nós temos que irmos lá e pagarmos o aluguel deste lugar, sendo que tudo é teu. Estou cobrando daquele que é dono de todas as coisas, mas para que eles não se escandalizem, o Senhor pode enviar em nome de Jesus. Se eu faço essa oração, eu juro por Deus, eu já sei de forma decorada. E Deus então ouve essa oração, eu estou na Bíblia, existem versículos das quais eu estou lhe citando, pelos quais eu sei que Deus ouve e responde. Tem respondido aos 5 anos que estamos aqui. E olha, como mesmo diz o meu irmão Jorge, é a igreja do milagre. Sim, talvez você olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga, olhe para ele e diga, você era para ter ficado em casa hoje. Deus não está preocupado com o quanto, com a quantidade, não é isso, porque na verdade o nosso Deus é um Deus que primeiramente espera ser honrado para que depois nós o honremos. Evidenciando que Deus não está
preocupado com a oferta e sim com a qualidade do lar. E seu propósito, o propósito é tão importante como o lar. Diga comigo, o propósito é tão importante como o lar. Se guarde no seu coração, tudo na vida que você faça, você faz. Antes de fazer, você acarreta um propósito. Preste atenção agora, por favor. Não tem como uma pessoa ter feito esse microfone e depois que o fez, parou para pensar, espera aí, qual é o propósito da sua existência? É impossível. Não tem como uma pessoa ter terminado esta cadeira e olhar para ela e perguntar, mas tudo bem, qual é o seu propósito? É impossível, matematicamente falando, é impossível se fazer algo sem que antes não tenha sido acarretado o propósito. O propósito vem antes do ato. O propósito vem antes da concepção. O propósito vem antes da existência. É o propósito. O propósito é acarretado em sentimentos, em pensamentos que determinam as suas atitudes e o seu comportamento. Então é importante que nós entendamos que eu posso muito bem tomar uma determinada atitude e tendo terminado tomando aquela determinada atitude, o propósito não ser coerente, não está de acordo com a minha atitude. Sim, eu posso chegar para uma pessoa que eu não vou com a cara dela no trabalho e abraçá-la, mas lá dentro de mim Deus sabe muito bem que o real propósito era não abraçá-la, era não pegar em sua mão, mas eu vou porque eu vou forçar minha carne a isso. E por que faça isso? Porque a Bíblia diz que na carne há contendas e inimizade. O propósito é mais importante do que o lar. Esses dias agora eu fui fazer uma visita a umas ovelhas para a glória de Deus. E essa irmã estava meio que em desespero. Já vou terminar. Por favor, meu pastor, me ajude. Eu não sei o nome direito, fisiculturismo, é isso? Fisiculturismo, acertei o nome. Ixi, olha, eu estou falando bonito. Talvez ele até participou lá com os irmãos lá, concorreu, perdeu com o irmão, glória a Deus, fiquei feliz. Mas ela estava meio aperreada, meio agoniada da cabeça. Porque se a pessoa não tiver cuidado, isso sobe a cabeça, na verdade. Sobe a cabeça. Ele passava mais de 5 horas dentro da academia. 5 horas. Para ele nada mais era tão importante do que isso. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, de domingo a domingo. Então aqui ele estava numa situação em que ele já não sentia mais tempo para Deus. E os pais deles começaram a ficar meio que agoniados, angustiados. E quando iam falar para ele, ele só faltava engolir-los vivos. Comê-los e mastigá-los e botá-los para dentro. Então eles me pediram, meu pastor, por gentileza, vocês podem nos ajudar? Sim, nós vamos sim. Então tanto foi eu como o Adiciano, chegamos lá e eu levei 3 estudos. Começamos 5 horas da tarde, eu terminei meia-noite. Primeiro estudo, o que fazer quando eu não souber o que fazer. Foi o primeiro estudo, o que fazer quando eu não souber o que fazer. Que estudo maravilhoso. Segundo estudo que nós tivemos foi o curso de noivos, para que eles soubessem pôr as suas prioridades em ordem. E o segundo estudo foi carne versus espírito, para ele entender que o
espírito é tão mais importante do que o corpo, mas não que o corpo não tenha sua importância. Sim, a vida dele estava emaranhada, é verdade. Ele não estava entendendo, tendo prejuízo. O último prejuízo foi de 3 mil reais. 3 mil reais é dinheiro, se você não sabe. A culpa é de Deus, é Deus que não está me embarcando, mas é Deus. Depois que terminou esses estudos, eu mandei para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja aquele que é santo, louvado aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Então eu mandei para ele, sim, eu vou perguntar como é que ele está. Deixa eu ver se realmente valeu a pena ou não valeu a pena ter ido lá. Meu Deus, de 5 à meia-noite dá quantas horas? 7 horas de estudo. Quase que uma jornada de trabalho, né? Então eu mandei a mensagem para saber: a paz do Senhor Jesus, servo de Deus, e amado ovelha em Cristo, como está? Então eu mandei a mensagem para ele. Pai do Senhor Jesus, meu pastor, Pai do Senhor, tudo bem? Não é fácil, né? Lutar contra nós mesmos, mas graças a Deus Deus tem me sustentado e tem importância. Deixa eu colocar aqui de uma forma melhor. Pai do Senhor Jesus, meu pastor, Pai do Senhor, tudo bem? Não é fácil, né? Lutar contra nós mesmos, mas graças a Deus Deus tem me sustentado e tem importância da gente. Estamos voltando a cada dia mais perto do Senhor, estamos mais sensível à presença dele. E eu ouvi uma palavra muito forte, que eu até postei no Instagram, que é: esse mês de julho Deus vai te usar. E é muito engraçado essa palavra, logo esse mês, que vai ser o mês que eu vou começar a servir assim de maneira mais constante e contar. E eu agradeço a Deus por estar cuidando de todas essas coisas e estar honrando o nosso ministério, que é quando a gente honra Deus no secreto, Deus vai lá e honra a gente em público, né? Então, graças a Deus, eu fico feliz por estar honrando a unção que Deus tem dado, não só a mim, mas também a minha noiva. Graças a Deus nós estamos voltando às coisas, mas sempre mantendo firme, né? Que o maior problema sempre será a constância, mas para a glória do Senhor nós estamos mantendo firme. Para a glória do Senhor, e reconhecer o bem todo aqui, está a gente. Vamos aplaudir o Senhor bem forte então. Veja que no final ele disse assim: eu sei que a parte mais difícil vai ser a constância, porque a palavra foi, o motivou, o incentivou, o encorajou, o estimulou, o direcionou. Ele está como uma locomotiva, como todos nós. Só que eu me lembro da parábola do semeador, que eu disse para ele: meu amado, tu vais estar motivado, incentivado, tu vai estar, olha, ei, Jesus. Mas deixa eu te lembrar, que tipo de terra é o teu coração? É você quem decide. Que tipo de terra é o teu coração? É você quem decide. Porque o semeador saiu a semear, e eu vim semear a palavra. E eu sei que vocês estão sentados aqui para me ouvir, e estavam os pais também lá, porque eu disse: eu exijo os pais, porque o pau vai cantar. E os pais estavam lá. E eu disse para eles: meus amados, em nome do Senhor Jesus, eu quero que vocês entendam que são vocês que decidem que tipo de terra é o coração de vocês. Não sou eu. Eu saí a semear, porém a semente pode estar caindo à beira do caminho. Quer dizer, de repente vocês são pessoas que a Bíblia diz, está lá escrito, com pouca profundidade. E talvez por conta disso, vocês sejam pessoas que não queiram assumir um compromisso real com Deus. São pessoas descompromissadas, pessoas à beira do caminho, pessoas descompromissadas com o mundo de Deus. Da aparência de cristão, da aparência de crente,
mas não tem profundidade. Ou de repente a terra que eu estou semeando aqui, olhando para eles assim, talvez vocês sejam como em meio aos espinhos, e por conta dos cuidados vocês vão sufocar a semente, vão começar a arrumar desculpa para justificar o sentimento de culpa. Ou talvez vocês sejam meio a pedregais, e as pedras da mesma forma façam com que germine e cresça, mas por não haver profundidade na raiz, de repente vem o sol e queima tudo. Ou seja, uma boa terra que germine e cresça e dê a 100 por 1. Eu termino aqui dizendo hoje, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, porque aqui terminando essa primeira parte, evidenciando que Deus não está preocupado com a oferta, e sim com a qualidade do ato, e seu propósito. Esse processo podemos chamá-los não está muito fraco, de honra. Dá para ser melhor, diga honra. Sim, é uma palavra tão pouco usada que às vezes a gente deve se engancha até em dizer. Então 1, 2, 3 e já honra ao Senhor. E nós vamos ver que às vezes nós achamos que estamos honrando, e às vezes não estamos honrando como deveríamos honrar. Que o Senhor tenha nessa manhã falado ao seu coração de uma forma muito simples, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que o Senhor tenha falado ao seu coração. Que Deus derrame sobre esse mês de junho, em nome de Jesus, da sua sabedoria e da sua graça. Que a sua palavra em nossos corações torne-se como um livro aberto. Que o Espírito Santo, em nome de Jesus, não venha só para nos enchermos de conhecimento, mas principalmente por meio deles transformar áreas da nossa vida que precisam serem transformadas. E que tudo que nós aprendemos com Ele, que é manso e humilde de coração, nós também pratiquemos como uma forma de honrar a Ele, honrar ao Senhor, que é dono de tudo e de todas as coisas, inclusive das nossas vidas, neste ministério, para a honra e glória do nome e a palavra de Jesus. Bem forte, então, que Deus